em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Flui o amor, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor.
dia, irmãos, tudo bem? Que bom estar com vocês aqui mais uma vez, dessa maneira online, né? Mas eu quero começar aqui dando uma notícia muito boa, que a partir da semana que vem, nós estamos retomando os nossos cultos presenciais. E para nós é uma alegria, estávamos todos ansiosos. Nesse primeiro momento, como havíamos falado a semana passada, as pessoas, claro, do grupo de risco, as pessoas acima de 60 anos e as crianças abaixo de 6 anos, nós estamos pedindo que para neste momento ainda não venham. A gente já estamos organizando, a igreja está toda organizada. Essa semana chegou o nosso totem de álcool, enfim, nossos tapetes antissépticos, enfim, tudo sendo preparado. E se Deus quiser, domingo que vem, nós vamos fazer respeitando todas as normas de segurança, respeitando tudo aquilo que a prefeitura e o Estado têm imposto, né, às igrejas. Nós estaremos aqui reunidos no santo nome de Jesus. Pastor, eu que não posso ir, eu que não posso estar, como que vai ser? Eu quero dizer para você o seguinte, que você que não pode estar, nós vamos gravar o culto em áudio, como nós fazíamos anteriormente. E esse áudio, se você quiser, você me pede, nós vamos enviar esse áudio para vocês. E o culto, a gravação, esse que você está vendo agora, o culto, ele vai ser editado, porque leva tempo, o culto vai ser gravado, ele vai ser editado, mas isso leva tempo, dá muito trabalho, não dá para fazer num dia só. Então, o culto editado, filmado, aquele que a gente coloca no YouTube, esse que você está assistindo, estará disponível na segunda-feira, tá bom? Porque, pastor, por que nós não gravamos o culto ao vivo, nos transmitimos ao vivo? Isso dá um trabalho danado, irmãos, isso leva um tempo para nós nos especializarmos, fazer uma coisa bem feita. Nós precisamos de uma internet boa que nós não temos, nós precisamos de uma placa de vídeo para fazer uma transmissão boa, enfim, isso leva um tempo. A princípio, nesse início, nós vamos estar com o culto no vídeo, né, no audiovisual, disponível apenas na segunda-feira. E no domingo, logo depois do culto, estará disponível o áudio do culto, aquele que eu já mandava para um monte de gente. Tá bom? A gente vai voltando devagarzinho. Nós sabíamos que essa pandemia ia passar, já está passando. A gente crê que em breve, não sabemos se é amanhã, depois, daqui um mês, 2, 3, enfim. Mas nós sabemos, irmãos, que logo, logo, nós estaremos todos reunidos no santo nome de Jesus. Amém? Então eu já queria começar com essa notícia boa para você que está me assistindo aí. Amém? Então, domingo que vem, dia 19, às 9h30 da manhã, nós estaremos reunidos aqui, tá bom? Você que deu o nome, você que confirmou lá a sua presença, a princípio estamos começando com um culto, depois se a demanda, se tivermos um grupo grande de pessoas querendo vir, aí a gente pensa na possibilidade de um segundo culto, mas a princípio será o nosso culto no horário normal mesmo, que a gente sempre fez, das 9h30, com um diferencial, né? Nós podemos ter apenas 1h30 de culto, entre culto, louvor, enfim, palavra, tudo. Então, nosso culto começará às 9h30 e não terminará depois das 11 horas. Até às 11 horas o culto já estará encerrado e 11 horas a gente está baixando a porta para poder ir embora, para cumprir as normas de segurança da segurança da saúde. Amém? Deus abençoe você. Eu queria que você, animado, queria que você abrisse a sua Bíblia lá no primeiro livro de Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, no capítulo 20. Queria que você abrisse lá, e tem um texto que falou muito ao meu coração nessa semana. Eu gostaria muito de compartilhar com você, e com a certeza e a convicção de que, da mesma maneira que o Senhor falou comigo, através desse texto nesses dias, nessa semana, eu creio que Ele vai falar com você também. Primeiro livro dos Reis, capítulo 20, e nós vamos ler lá a partir do versículo 22. Primeiro livro dos Reis, capítulo 20, a partir do versículo 22. Amém? Vamos lá então? A partir do versículo 22 diz assim: Então o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse: Vai, ser forte, considera e vê que hás de fazer, porque daqui a 1 ano subirá o rei da Síria contra ti. Os servos do rei da Síria disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos contra eles na planície, nos vales.
e por certo seremos mais fortes do que eles. Faze, pois, isso, tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães. E forma outro exército igual em número que perdestes, com os outros tantos cavalos e outros tantos carros. E pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Ele deu ouvidos ao que disseram, e assim fez. Decorrido um ano, Ben-Hadad passou a revista aos sírios e subiu a Afeca, para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel passou revistas, e foram providos de víveres, e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se de fronte deles, como os 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor... Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados, uns defronte os outros, e ao 7º dia se travou a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de pé. Versículo 30. Os restantes fugiram para Afeca e entraram na cidade, e caiu o muro sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu e veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco de maneira especial. Ajuda-nos, ó Deus, revela a tua palavra como tu tens feito domingo após domingo. Senhor, traz ânimo novo ao nosso coração, encorajamento, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu só explicar aqui o contexto histórico do que estava acontecendo. O rei da Síria, chamado Ben-Hadad, há um ano, passado aqui um ano atrás, ele havia tido uma batalha contra o rei de Israel. E essa batalha foi nos montes. E ele veio com um grande número de exército, com um grande número de homens, com um exército muito poderoso. E ele veio de frente ao exército de Israel, e no meio dessa batalha ele saiu derrotado. O Senhor fez um grande milagre, e o povo de Israel saiu vencedor dessa batalha. Mas diz o texto aqui que passado um ano, Ben-Hadad reúne um grupo de 32 reis, um número enorme, um exército gigantesco, um exército exagerado, e diz o texto que o exército de Israel era como 2 pequenos rebanhos de cabras, ou seja, diz que o exército dos sírios enchiam a terra, e o exército de Israel eram como 2 rebanhinhos pequenininhos de cabras. E diz o texto aqui que na concepção, talvez inspirado pelo Salmo 121, ele tem a falsa impressão, ele é enganado, ele se engana com a premissa de que nós fomos derrotados, porque batalhamos com eles nos montes. Nós fomos derrotados por Israel, porque a nossa batalha foi construída contra eles nos montes, e o Deus deles é o Deus dos montes. Talvez se nós os acurralarmos, talvez se nós tivermos uma batalha com eles nos vales, talvez nós sairemos vencedores, talvez não. Com certeza, Ben-Hadad diz, nós sairemos vencedores. E eu acho que essa falsa impressão foi dada a ele através do Salmo 121. O salmista Davi diz, elevo meus olhos aos montes, de onde me vem o socorro? Ele pergunta, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, uma afirmação. E talvez por esse texto, talvez por esse salmo que queimava no coração do povo hebreu,
talvez Ben-Hadad tenha se iludido e achado que tendo uma batalha com o povo de Deus, não sendo no monte, sim no vale, ele sairia vencedor. Olha que engano, porque nós temos um Deus que é o mesmo Deus que age nos montes, é o mesmo Deus que age nos vales. E sabe, irmãos, qual a representação, qual a figura dos montes nas Escrituras, na palavra sagrada? Um monte para a nossa vida, levando em prática, trazendo para o contexto dos nossos dias. O monte é um lugar alto, é um lugar favorável, é um lugar onde você tem uma visão ampla, é um lugar onde você tem uma superioridade, você está mais alto. Eu imagino numa batalha, aqueles que estão no monte, eles têm uma visão melhor, uma visão panorâmica, uma visão mais distante, dá para montar uma estratégia melhor. Então o monte fala disso, fala de segurança, fala de lugar favorável, lugar mais alto, lugar superior. E a Bíblia é recheada de momentos especiais. Foi no monte que Moisés recebe as tábuas, foi no monte Nebo que Moisés recebe a revelação da terra prometida, foi no monte que os discípulos, no monte da transfiguração, que os discípulos viram a face do Senhor, a glória do Senhor. Então o monte é lugar de poder, é lugar de glória, é lugar de favor de Deus. Então, a Bíblia quando fala de montes, e o povo de Deus quando falava, o povo hebreu quando falava a respeito de montes, eles falavam com muita segurança. E essa falsa ideia que Ben-Hadad, rei da Síria, tem a respeito dos montes, ou melhor, a respeito do Deus dos montes, é de que o Deus deles só age no monte. Eles têm um Deus que é poderoso somente nos montes. Mas não, irmãos, eu e você servimos um Deus, eu e você conhecemos um Deus que é o mesmo Deus que age nos montes, mas também é o Deus que nos socorre nos vales. E era isso que Ben-Hadad não sabia, era essa a falsa ideia de que ele sentia de que se o meu exército atacar o povo de Deus nos vales, eles serão derrotados, porque o Deus dele apenas age nos montes. E não, irmãos, eu e você temos um Deus que age em qualquer lugar. Nós temos um Deus que age nos montes e nós temos um Deus que age também nos vales. Olha que coisa linda. Então o monte fala disso, fala de lugar favorável, fala de lugar superior, e é tão bom quando eu e você nos sentimos assim. Nos sentimos o favor de Deus na nossa vida. Monte fala de quando as coisas estão indo bem, fala de quando nós estamos num lugar alto, fala de quando nós estamos num lugar favorável. E isso fala da minha vida, da sua vida, quando as coisas estão caminhando bem no nosso casamento, quando as coisas estão caminhando bem na nossa família, no nosso ministério, no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida financeira. Monte fala disso, de coisas boas, de vitórias. Fala de poder de Deus, de revelação de Deus. Mas olha, a falsa ideia que o inimigo tem, a falsa ideia que o diabo coloca na cabeça do rei da Síria, coloca na cabeça de Ben-Hadad. Ele imagina, se eu atacar o rei de Israel e o seu exército nos vales, eles serão derrotados. Agora, o que vale fala, irmãos? O que vale fala? O texto diz lá no versículo 27, vá lá comigo no versículo 27, acompanhe comigo. No versículo 27 diz o seguinte, olha que coisa interessante. No versículo 27 diz o seguinte: também os filhos de Israel se passou revistas, e foram providos de víveres, e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Olha que coisa interessante, irmãos. Diz o texto que o exército dos sírios, mais todos aqueles que estavam confederados com ele, mas aqueles 32 reis,
diz que era um exército muito grande. E diz aqui o texto, no versículo 27, que o exército dos sírios enchiam a terra. E diz mais aqui, não diz só isso, que o exército deles era grande. Diz que o exército de Israel era um exército pequeno. Era um exército como 2 rebanhozinhos de cabras. Ou seja, era uma multidão de homens contra 2 grupinhos de homens pequenos. E aí Ben-Hadad, tendo essa visão, tendo esse conhecimento, ele diz: olha, se eu levá-los ao vale, se a batalha for ao vale, não será como foi no ano passado, não. Dessa vez nós sairemos vencedores. Agora, o que acontece no vale? Nós temos um Deus, irmãos, porque o nosso Deus, o Senhor dos montes, também é o Senhor dos vales, como está nessa arte aqui atrás de mim. O Senhor dos montes na nossa vida também é o Senhor dos nossos vales. O crente, nós como temos por hábito, né, de falarmos a respeito de quando estamos passando por uma necessidade passando por uma luta na nossa vida, passando por uma dificuldade, a gente tem o hábito de falar: pô, estou vivendo um vale na minha vida, estou passando por um deserto, estou passando por um vale, a gente tem esse hábito, porque vale muitas vezes representa isso, representa momento de desespero, momento de medo, momento de angústia, momento de dificuldade, momento que muitas vezes nós temos o medo de que talvez nós não seremos atendidos pelo favor de Deus, que muitas vezes quando estamos nos vales, ou passando por um vale na nossa vida, muitas vezes nos vem a dúvida no coração: será que Deus vai me livrar disso? Será que Deus vai me tirar dessa situação? Será que Deus vai me tirar desse momento difícil? Será que Deus vai me socorrer? Vale fala disso, vale representa isso. Então, quando a gente imagina vale, a gente imagina tempo de dificuldade, tempo de luta, tempo de eu preciso do favor e do socorro de Deus. Mas olha que coisa interessante, irmãos. Olha que coisa interessante. Monte é lugar de revelação. Monte é lugar de revelação. Mas o vale é lugar de onde a revelação se torna em realidade. Se torna em realidade. A revelação vira provisão. Monte é lugar de receber a palavra. Mas o vale é o lugar do cumprimento da palavra. O nosso socorro, o socorro do Senhor, vem quando estamos no vale. O vale é lugar de socorro. E eu quero dizer para você, hoje é um dia de esperança. Hoje é um dia, talvez você esteja vivendo um vale na sua vida. Talvez alguma área da sua vida esteja vivendo um vale, esteja passando por um vale nebuloso. Entretanto, eu quero dizer para você que o mesmo Deus que te socorre nos montes é o mesmo Deus que te socorre nesse vale que você está hoje. Nesse vale que você está hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia é recheada de vitórias no vale. Foi no vale que Davi derrotou e matou Golias. Foi no vale. E foi no vale que o Senhor deu tantas vitórias ao povo de Israel. É no vale, lá em Ezequiel 37, que o Senhor vem a palavra do Senhor, o Senhor revela aquele vale de ossos secos a Ezequiel. Ezequiel olha para aqueles ossos secos e a palavra do Senhor vem sobre ele: filho do homem, por acaso pode esses ossos muito secos reviverem? Ezequiel responde ao Senhor: Senhor, tu que sabes. E a palavra de Deus vem a Ezequias, o Senhor diz a ele: profetiza, filho do homem. E ele profetiza, e o milagre acontece naquele vale de ossos secos, porque o vale é o lugar do milagre de Deus, vale é o lugar do favor de Deus, vale é o lugar da manifestação de Deus. E eu quero te dizer isso, talvez o vale que você esteja vivendo, eu não sei qual é, mas uma coisa eu tenho certeza:
Este vale é o lugar em que o favor de Deus quer se manifestar na sua vida. Este vale é o lugar que Deus quer agir na sua vida. Porque é assim que Ele faz. São nos vales que nós experimentamos o poder de Deus. São nos vales que a experiência genuína do poder de Deus se manifesta sobre a nossa vida. É no vale que nós recebemos a palavra de esperança. E a palavra de esperança se confirma na nossa vida. É no vale, foi no vale, que os homens de Deus experimentaram o poder do Senhor. Porque vale é lugar, irmãos. É o lugar que muitas vezes nós olhamos e enxergamos a derrota. Olhamos e imaginamos, não tem jeito. Olhamos e pensamos, agora acabou-se. Mas é no vale que vem o poder do Senhor e se manifesta de maneira sobrenatural. Sobrenatural. Assim como foi tantas vezes com o povo hebreu, assim como foi com Davi, assim como foi com Ezequiel. Jesus, quando está no monte, Ele está no monte. E quando ele desce do monte, quando ele encontra com aquele pai, que o filho estava possesso, quando ele desce do monte, ele está no monte recebendo a glória, quando ele desce do monte, chega até o vale, ele manifesta o poder dele sobre a vida daquele moço, porque assim, no monte está o poder, mas no vale está a manifestação do poder, a manifestação do poder. E o que eu devo fazer quando eu estou no vale? Pastor, eu estou vivendo um vale na minha vida, não tenho mais ânimo para nada. Eu estou vivendo um vale no meu casamento, não tenho mais ânimo para nada. Eu estou vivendo um vale na minha vida financeira, no meu ministério, nos meus negócios. Pastor, nessa pandemia a minha vida virou um vale. O que eu devo fazer? E talvez você esteja vivendo esse vale desesperado, porque vale é lugar de desespero, é lugar de medo, é lugar onde você anda assustado. E aí o que você deve fazer? Eu te dou uma instrução. Cuidado com a quem você dá ouvidos. Cuidado a quem você tem ouvido. Porque olha o que diz aqui no versículo 28. E chegou um homem de Deus. Ou seja, ele recebe a palavra, o rei da Síria, com mais uma confederação de 32 reis e 32 exércitos, virá contra você, virá contra Israel. Uma grande multidão. O seu exército é como 2 rebanhozinhos de cabra. E diz que o exército dele enche a terra. Mas diz o texto que ele ouve o homem de Deus. E falou assim o homem de Deus. E falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus de vales. Toda essa grande multidão eu entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que eu aprendo aqui? Você que está me ouvindo, homem. Você que está me ouvindo, mulher, moço, moça. Sabe o que eu aprendo aqui? Mesmo desfavorecido, mesmo você desfavorecida, mesmo em desvantagem, mesmo olhando para a situação e dizendo não tem jeito. Sabe o que eu aprendo aqui? É que mesmo diante de todas essas situações, quando o poder de Deus se manifesta, a vitória é garantida, meu irmão. A vitória é garantida. Um exército que enchia toda a terra, diante de 2 punhadinhos de homem. 2 punhadinhos de homem. Esse exército é derrotado, porque se manifestou no vale a graça e a misericórdia de Deus. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Porque o rei de Israel ouviu a palavra do homem de Deus, ou seja, ele ouviu a Deus. E aí a pergunta que eu sempre faço: quem você tem ouvido nesses dias? Quem que você tem ouvido nesses dias de pandemia? Eu já contei para vocês aqui algumas semanas atrás, irmãos. Vocês sabem que
eu estou trabalhando normalmente. E eu estou andando nas farmácias aí. Tem dia que eu faço 10, 12 farmácias num dia. Fiz exame agora segunda-feira, graças a Deus. Não tive Covid. Meu exame deu negativo. Mas no começo da pandemia, quando era tudo novo, irmãos, eu assistia a televisão e eu via aquele negócio, quando morre aqui, está crescendo aqui, está crescendo ali. Irmãos, começava a queimar meu peito. Aí a Marisa olhava para mim e falava assim, calma, Josi, porque você está vendo. Eu parei de ver essas coisas. Sabe, quando a gente fica vendo muitas essas notícias ruins, não que elas não existam, não que as coisas não sejam assim, claro que existe violência no mundo, claro que existe pandemia, claro que existe notícias más, mas dá uma impressão que só existe isso no mundo. E infelizmente as pessoas se intoxicam o dia inteiro ouvindo notícias ruins, ouvindo porcariada na internet, vendo porcariada na internet, coisas que não edificam e se alimentam pouco da palavra de Deus, se alimentam pouco das promessas de Deus. Então, o que acontece? No tempo de dificuldade, no tempo de luta, no tempo em que o rei olha e diz, não tem solução dessa vez. Ele ouve o homem de Deus. Ele para ouvir a voz de Deus. E o Senhor diz a ele, através do homem de Deus, diz a ele, olha, assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda essa multidão eu entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Ele está dizendo o seguinte, traduzindo aqui, o exército deles é muito grande, o exército deles enche a terra, mas eu quero dizer para você, que mesmo com esse punhadinho de homem que você tem aí, você sairá vitorioso, porque o Senhor é contigo. Porque o Senhor vai à frente da batalha. Batalhe, mas saiba que o Senhor vai à frente da batalha. E é assim na nossa vida no dia a dia, irmãos. Quando você não tiver mais força, quando você não tiver mais ânimo, entregue na mão do Senhor a sua batalha, que aí a parte dele ele fará. Que coisa linda. Ele diz, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. E olha o versículo 29, o que diz, para a gente concluir aqui. Versículo 29, 7 dias estiveram acampados, um defronte dos outros. Ao 7º dia, travou-se a batalha. Olha que coisa interessante. Ao 7º dia, não foi no 5º, não foi no 6º, diz o texto que ao 7º dia, eles estavam acampados, um de frente ao outro, um na frente do outro. E ao 7º dia, travou-se a batalha. Por que ao 7º dia, irmãos? A Bíblia fala muito de números. Para Deus, números são tão importantes, que existe até um livro na Bíblia chamado Números. E o número 7 fala de perfeição, fala do tempo certo, fala do tempo de Deus, o tempo perfeito. E ao 7º dia, era o tempo de Deus. Assim como foi quando as muralhas de Jericó, quando derrubaram as muralhas de Jericó, foi também ao 7º dia. E aqui também Deus escolheu o 7º dia. E diz o texto aqui, que ao 7º dia se travou a batalha. E eu estive pensando aqui quando eu li esse texto, irmãos. Diz aqui que ao 7º dia se travou a batalha. Mas a Bíblia diz, irmãos, que era um exército que enchia toda a terra, contra um punhadinho de homem, que parecia um rebanhozinho de cabra. Por que Deus não deu a vitória e sem precisar usar aqueles homens? Mas diz aqui que ao 7º dia, iniciou-se a batalha. Sabe por quê, irmãos? Isso mostra para mim e para você, que muitas vezes nós recebemos uma palavra de Deus, nós recebemos uma promessa de Deus, nós recebemos uma direção de Deus, e a gente acha que a coisa vai acontecer naturalmente. Eu preciso ficar deitado numa rede, eu fico em casa vendo televisão, agora não preciso mais nem orar, não preciso fazer mais nada, que a coisa vai acontecer. Não! Deixa eu dizer um negócio para você, aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Diz o texto que ao 7º dia, travou-se a batalha. Isso mostra para mim, irmãos, que Deus,
mesmo sabendo que era um exército muito pequeno contra um exército muito grande, Deus exigiu daquele povo, Deus ordenou àquele povo: façam a parte de vocês. Eu darei a vitória, mas a batalha é de vocês. Eu irei à frente, mas vocês conduzirão a batalha. Porque é isso que o Senhor espera de nós, irmãos, que nós façamos aquilo que é o nosso papel. É isso que Deus espera de mim e de você, que eu e você possamos lutar a nossa luta, que eu e você precisamos fazer aquilo que Deus determinou que eu e você façamos, porque a parte dele, ele vai fazer. A parte dele ele vai fazer. E sabe, irmãos, que quando eu faço a minha parte, quando eu ouço a voz de Deus, quando eu faço aquilo que ele ordena, a vitória é garantida. A vitória é garantida, mesmo em desvantagem. Continue lutando, mesmo achando que não vai dar certo, mesmo muitas vezes você olhando com seus olhos humanos dizendo: não tem jeito. Continue lutando, porque nós temos um Deus, irmãos, um Deus poderoso, que é esse Deus que nos abençoa quando estamos nos montes, nos lugares altos, mas é o mesmo Deus que nos socorre quando estamos nos vales, quando estamos naquela parte em que nós olhamos para a nossa vida e dizemos: Senhor, não tem mais jeito, o que vai ser da minha vida? É nessa hora que o socorro poderoso dele vem sobre a mim e sobre a sua vida. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. A vitória é contigo, meu irmão. A vitória é contigo, minha irmã. Creia nesse Deus, que é o mesmo Deus, que agiu diante daquele povo. É o mesmo Deus que age hoje. Amém? Eu queria orar com você, para que Deus te anime, para que Deus te dê força. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como estão os seus pensamentos, eu não sei como está a sua alma nessa manhã. Mas deixa eu falar uma coisa, meu irmão. O Senhor, o Deus dos vales, Ele sabe. E eu quero orar com você nessa manhã, para que Deus te anime, para que Deus te dê força, para que Deus te encoraje, no santo nome de Jesus. Feche seus olhos comigo. Pai querido, eu quero orar agora, Senhor, por cada um daqueles, ó Deus, que ouviu a Tua palavra nesta manhã, neste dia. Senhor, visita, Senhor, dá ânimo novo, Senhor. Ainda, Pai, assim como esse povo de Israel que estava em desvantagem, e aos olhos humanos, ó Pai, seria uma luta, uma batalha perdida. Mesmo aquele que hoje olha para a sua situação e diz: a minha batalha é perdida. Senhor, se revela para esse moço, para essa moça, se revela, Senhor, para este homem, para esta mulher, de maneira sobrenatural, Senhor. Assim como Tu se revelaste para o rei de Israel. Faz isto, Senhor, no santo nome de Jesus. Faz isto no santo nome de Jesus, Pai. Traz encorajamento a cada um deles, traz ânimo novo, fortalece-os, ó Pai, no santo nome de Jesus. Visita cada um, Senhor, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos. Nós temos um Deus maravilhoso. Nós temos um Deus maravilhoso. E é esse Deus que nos socorre no momento que nós estamos no vale. Muitas vezes a promessa vem quando estamos no monte. Muitas vezes a revelação vem quando estamos no monte. Muitas vezes a palavra vem quando estamos no monte. Mas a coisa acontece mesmo. A palavra se revela mesmo, se transforma mesmo em realidade. Muitas vezes quando estamos nos vales. Amém? Glória a Deus. E por falar, irmãos, em montes, em vales, veio ao meu coração o Salmo 121, né? O Salmo 121 é maravilhoso, porque Davi diz lá, né? Eleva meus olhos para os montes, porque para o povo de Deus sempre houve essa simbologia de que o Senhor fica no alto. E os montes representam isso, né? Representam o lugar próximo onde Deus habita. E ele diz lá, né, no Salmo 121, eleva meus olhos aos montes.
Aí ele faz uma pergunta: de onde me vem o socorro? E ele mesmo responde, né? O meu socorro vem do Senhor, né? Eu confesso para você, irmãos, que quando começou essa pandemia eu fiquei muito angustiado, muito angustiado. E não por mim, mas eu fiquei muito angustiado por muitas pessoas. Eu comecei a pensar em algumas pessoas e pensar, falei, meu Deus, como é que vai ser? Fulano não está trabalhando, Ciclano teve que fechar a firma, Beltrano foi afastado e as coisas não estão funcionando. Senhor, porque a maioria das pessoas, irmãos, e esse é um mau hábito do brasileiro, a maioria das pessoas não pensam no dia mau e não fazem uma reserva para o dia mau, né? Para quando é um problema para a maioria das pessoas, quando quebra o carro, quando bate o carro, quando acontece um problema em casa, uma telha que quebra, uma manutenção que tem que fazer, um cano que estoura, é um problema para a maioria das pessoas, porque infelizmente a grande maioria das pessoas não pensa em ter uma reserva para uma emergência. Então eu fiquei muito preocupado. Mas sabe, irmãos, à medida que o tempo foi passando, os dias foram passando, a gente foi vendo o cuidado de Deus com cada família, com cada pessoa, né? O cuidado de Deus, e Deus usando pessoas para usar desse cuidado. E graças a Deus, irmãos, graças a Deus, a gente tem tido tantas notícias boas, né, do nosso povo, né? Nosso povo, além de estarem sendo supridos em tudo, ainda tem ajudado outras pessoas. E isso é o favor de Deus, é a mão poderosa do Senhor. E quando eu lembro desse salmo, é exatamente isso, né? De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E o que o Senhor falou para mim é isso: Josmar, deixa de angústia, eu vou cuidar de cada um deles. É claro que uns passaram um pouco mais apertado, outros tiraram mais de letra, uns passaram um pouco mais de sufoco, outros um pouco menos, mas o Senhor cuidou de todos. Isso é tão bom, irmãos. Isso é tão bom. E sabe o que é isso? Que isso mostra? Mostra a fidelidade do Senhor para com cada um de nós. A fidelidade do Senhor para os seus santos. O mesmo Davi, ele diz lá, né? Já fui moço e hoje sou velho, porém jamais vi o justo mendigar o pão e a sua descendência desamparada, né? Porque o cuidado de Deus, o favor de Deus tem sido manifestado dia após dia sobre a nossa vida e sobre a nossa igreja de maneira sobrenatural também. Já é o 4º aluguel, disse isso semana passada, pagamos essa semana. Já é o 4º aluguel, irmãos, que nós estamos pagando de maneira integral, né? Não desassistimos o proprietário, que depende disso, é uma fonte de renda dele, mas já é o 4º aluguel que estamos pagando de maneira integral, porque a fidelidade do Senhor tem sido manifestada na vida dos irmãos, e a fidelidade dos irmãos tem sido manifestada na vida da igreja. Então eu queria que você pegasse aí o seu dízimo, a sua oferta, e eu queria orar com você, primeiramente agradecer o privilégio de podermos ofertar na casa do Senhor. Pastor, eu estou triste porque eu tenho recebido tão pouco, eu vivo de comissão. Pastor, eu estive afastado devido à pandemia, estou voltando agora. Amém, irmão, amém. Deus conhece seu coração. Eu sei que no tempo que você puder ofertar, e ofertar muito, você vai fazer isso. Então descanse no Senhor, Amém? Está passando aqui embaixo no gerador de caracteres o número da nossa conta. Todos os dados aí, você que pode fazer a transferência e quer fazer a transferência, pode fazer isso. Aqueles irmãos, pastor, eu não quero fazer depósito, não tenho muita habilidade, também não dá para mim ir no banco, olha, tem como alguém passar aqui na minha casa, eu posso deixar com alguém, é só entrar em contato aí, a gente direciona, tá ok? Então pega aí o seu dízimo, sua oferta, o seu comprovante, enfim, feche suas mãos, levante-se aos céus, junte-se aí com a sua família e nós vamos orar agradecendo ao Senhor o privilégio de podermos ofertar na casa do Senhor. Amém? Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de podermos ofertar na tua casa. Para nós é uma alegria, Senhor, é uma satisfação poder trazer a semente, Pai, daquilo que o Senhor tem nos abençoado dia após dia no teu reino.
Senhor, nós somos privilegiados, ó Pai, porque lá atrás homens e mulheres fiéis investiram no Teu reino e a palavra chegou até nós. De semelhante modo, Senhor, nós investimos no Teu reino para que a palavra do Senhor chegue até outras vidas. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida, por cada homem, cada mulher, cada jovem que tem investido no Teu reino. Multiplica, Senhor, 100 vezes mais os recursos que eles têm depositado na Tua casa. No santo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu havia dito para vocês a semana passada que para nós guardarmos todas as normas de segurança, nós conseguimos colocar aqui na nossa igreja aproximadamente 60 cadeiras. Então, e nós mandamos aí o recado para todo mundo, eu gravei um vídeo, mandei para todos vocês. Então, você que deu o nome e que confirmou que estará no culto, caso você tenha qualquer problema, você precisa avisar. Porque nós temos outras pessoas que querem estar no culto, mas já encheu. E a gente não pode aqui ser irresponsável se as normas de segurança nos permitem aqui ter 60 e poucas pessoas, a gente não pode colocar 80 aqui. Ah, pastor, mas tem um monte de igreja por aí que está não sei o quê. Eu não quero saber, irmãos. Nós sabemos de nós. E nós andamos conforme a lei, nós obedecemos às autoridades. Enfim, eu tenho visto aí na internet, tenho sabido, eu conheço igreja e pastor para tudo quanto é lado aí. Eu tenho visto algumas coisas aí, irmãos, que só o sangue do Cordeiro. Mas amém, cada um vai prestar conta daquilo que faz. Então, caso você tenha algum problema, tá bom? Pastor, você precisa nos avisar, porque aí você abre a vaga para alguma outra pessoa, tá ok? E à medida que a coisa crescer, à medida que a coisa avançar, a gente vê que dá para fazer 2 cultos, nós faremos sem o menor problema. Se para fazer 3, a gente faz 3, não tem problema nenhum, amém? Feche seus olhos, eu quero abençoar você, a sua casa, e a semana que vem eu estou com o coração explodindo aqui com a expectativa gigante de estarmos reunidos novamente. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer em especial por esse tempo, Senhor. Por esse tempo. Nós estamos há quase 4 meses nos reunindo apenas de maneira virtual. Mas, Senhor, Tu tens sido fiel, Tu tens sido bom. As pessoas têm permanecido, a gente tem se falado, as pessoas têm participado das células, os irmãos, Senhor, têm se comunicado. Isso tem sido tão bom, Senhor. Isto mostra que nós somos uma igreja, Pai, que tem buscado os relacionamentos. Isso mostra, Senhor, que nós temos sido uma igreja que tem buscado cuidar uns dos outros. Temos tantas coisas para melhorar, Senhor. Somos tão limitados em tantas coisas. Mas em tudo temos visto a Sua boa mão sobre cada família, Senhor, sobre cada membro desta igreja. Pai, abençoa-nos, ó Deus. No domingo que vem, estaremos reunidos aqui pessoalmente. Cuida de cada família, cuida daqueles que ainda permanecem em casa por motivo de segurança. Senhor, abençoa cada um deles. E nós cremos, ó Pai, que esse momento está passando, que esse momento, Senhor, é um tempo Seu, que o Senhor permitiu, e que em breve estaremos todos, como igreja todo, como corpo, reunidos novamente. Pai, abençoa cada família, Senhor. Coloca os Teus olhos sobre eles. Cobre-os com o Teu sangue. Dá a eles uma semana abençoada e próspera. No santo nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Até domingo que vem. Um beijão.